Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. Gravando um vídeo até um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer em questão de ensinar. Hoje é um vídeo mais de conceito de bater um papo, filosofar, pois eu estava pensando aqui em muitos conteúdos, muitos tópicos para fazer vídeos que eu estava entrando sobre conceitos de teologia, de religião no geral, né? Eu ia falar um pouco sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, só que eu ainda vou me aprofundar mais nesses vídeos, então eu vou começar a escrever para separar tópicos para ficar mais, digamos que profissional, os conteúdos, porque a maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal, eu pego e simplesmente me bate na telha ou alguém fala para mim fazer, eu pego e falo o que eu sei, o que eu lembro dos estudos que eu tenho. Então eu vou começar a me aprofundar mais nesses assuntos em específico, montar roteiro, deixar tudo bem elaborado para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Porque graças a Deus o meu canal está começando a crescer aos poucos, mas está crescendo. Tanto que esses dias eu comemorei que eu atingi a meta de 100 mil visualizações no canal. Então, para um canal que tem 116 inscritos, 100 mil visualizações é bastante coisa. Para mim, eu acho muito bom. Então, como eu tava falando, esse vídeo aqui é um pouco mais sobre bater um papo com vocês, porque esses últimos dias eu tava muito cansado, ainda estou cansado na verdade. Muita coisa acontecendo, muita coisa nova sendo feita, muitas visões diferentes, aprendizados, muita coisa, digamos assim. E comecei a refletir sobre essas coisas, porque eu aprendi na minha vida e cada vez aprendo novamente, como se fosse um ciclo que vai sempre se reiniciando e surgindo de uma maneira diferente ou parecida para a gente aprender alguma coisa. Então é isso que eu queria começar a filosofar nesse vídeo com vocês, que seria o conceito de fases ou ciclos. Perdão, porque quando a gente começa a amadurecer ou quando a gente começa a ficar mais velho na nossa vida, a gente percebe que muitas das coisas que a gente fazia, que a gente já fez, se tornam ou fúteis, ou você vê que você não dá devida atenção como você dava quando era mais novo. Ou porque você se saturou daquilo, ou porque você viu que era uma coisa que não era tão relevante na tua vida, e outros fatores em si que podem mudar a sua perspectiva sobre alguma coisa em questão. Tanto um relacionamento, um trabalho, uma carreira que você almejava, e muitas vezes até o fator teológico ou da sua religião em si. Então, quando você começa a amadurecer e evoluir nesses aspectos, você percebe que muitas coisas vão mudando no decorrer do tempo. Então você começa a se lapidar como pessoa e todas essas coisas ou se concretizam ou vão evoluir para você mudar e transcender, digamos assim. Por exemplo, se você é uma pessoa que não valorizava ou não priorizava o aspecto teológico ou o aspecto religioso, você começa a priorizar quando você começa a buscar essa melhoria no seu interior. Você também começa a priorizar o respeito, tradição, você começa a respeitar seus pais mais, porque tem gente que respeita, na verdade é o correto se respeitar os pais, mas tem muita gente que também não respeita. E quando você começa a amadurecer essas coisas dentro de si, você percebe a importância disso, que é de respeitar os mais velhos, principalmente os seus pais, seus avós, ter aquele conceito de pedir bênção, de respeitar em si, de se importar e todas essas coisas envolvendo o teor de família também. Porque até eu falo isso no meu particular, porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada nesse conceito familiar, de ficar no meu canto, de priorizar meus trabalhos, de priorizar meus estudos. E como essas fases vão vindo e voltando, eu percebi que essas coisas foram mudando também. Então, teve momentos que eu priorizei mais minha família, teve momentos que eu menos priorizei e por aí vai. E isso, na verdade, é uma coisa muito boa que acontece na nossa vida. Porque quando a gente evolui, quando a gente consegue ter tempo para analisar as coisas que a gente faz, ou às vezes, ou grande maioria também acontece de forma natural, que a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente aproveita e percebe que tudo realmente é fase, tudo tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tudo é momento de você saber aproveitar isso em questão. E isso se remete também muito, de volta no meu particular, de não querer pular etapas, porque eu desde o princípio eu falava pra mim que não queria pular etapas. Teve algumas que infelizmente eu tive que pular na minha vida, e eu sei o peso que é você pular etapas, por exemplo, para você ensinar, para você dar aula,
você ter uma determinada graduação. Se você não tem a maturidade correta para a época ou para a idade que você tem, ou digamos assim, porque isso também é muito relativo no conceito de idade e maturidade, só que se você pula etapas, você perde o processo, você perde o essencial das coisas, digamos assim, porque uma arma, para ser forjada bem feita, uma espada no caso, tem todo o tempo de temperamento, aquecimento, para forjar aquilo de uma maneira bem robusta e firme. E o nosso caráter, nossa maturidade, nossa visão das coisas são iguais também. Tem um momento que vai ser uma visão mais explosiva, vai ser uma visão mais calma e por aí vai. Então, todas essas coisas na nossa vida, você percebe que se torna um ciclo onde vai ter esses breves momentos mais rápidos, mais devagares, momentos de você repousar e descansar, momentos de você agir e trabalhar muito, que nem é um caso meu agora, que eu trabalho bastante, então quase todos os dias eu estou na correria, trabalhando na obra, trabalhando aqui, trabalhando em casa, fazendo o que tiver que ser feito para conseguir o que eu preciso antes ou no momento certo, porque eu tenho 25 anos atualmente e eu estou no momento da minha vida, na fase da minha vida, onde eu estou semeando, plantando muito, plantando sem parar, para futuramente eu estar colhendo tudo isso. É óbvio, eu já colhi muita coisa nesse decorrer desses anos de existência, porque com 25 anos, eu sempre falo, eu tenho mais 5 graduações aí no conceito de artes marciais, formações acadêmicas, eu tenho toda a minha bagagem de conhecimento, muitos objetivos particulares eu conquistei, então para mim eu sou uma pessoa que conquistou bastante coisa, só que aonde eu quero alcançar ainda não, então eu sei que tem o tempo certo para cada coisa. E uma coisa muito importante até que se liga nesse pensamento que eu estou fazendo nesse vídeo, que é tudo vai acontecer no momento certo, ou as coisas em si acontecem para você chegar onde você quer, que até é um pouco engraçado você pensar assim, você achar um pouco irônico ou sem sentido, porque as pessoas falam, não, nada a ver o que você está falando, só que eu no meu particular, eu estou falando muito essa frase hoje porque realmente são pensamentos pessoais meus, e quando a gente busca ser alguma coisa, quando a gente quer ser algo, quando a gente deseja fazer alguma coisa em si, a vida vai testar a gente. Então eu falo muito isso, que eu sempre sonhei em ser professor, eu sempre sonhei em ser mestre, sempre sonhei em ter muitas coisas na minha vida remetendo a esses teores de ensinar, de ter um certo status e relevância nas coisas que eu fosse fazer, sendo pintura, sendo luta, sendo segurança, o que for. Eu queria ter uma certa relevância e mérito naquilo que eu fizesse, sem egocentrismo, sem querer ser melhor que ninguém, mas ser um funcionário, uma pessoa com relevância e com nome, digamos assim. E todas as coisas que a gente pede para a vida, sendo boas ou ruins, ela vai testar a gente para ver se a gente tem competências e a gente está preparado para isso. Então eu falo muito disso porque as coisas que o Luiz queria ter, queria ser quando era mais novo, que hoje estão sendo concretizadas. Até ontem eu estava lendo uns livros e cadernos antigos meus que eu escrevia. Com 15 anos eu queria ser tudo que eu sou hoje. Estava lendo lá, mostrei para minha esposa, até fiquei quieto, porque eu vi que eu não mudei muito em si. Até mesmo tendo meus problemas que eu tenho de transtorno e tudo mais, eu sempre fui o mesmo Luiz, com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos, com os mesmos vícios em café até, que com 15 anos eu escrevi que eu já tinha esse vício em café. E graças a Deus eu consegui atingir muitos objetivos que eu busquei. Então, a vida me testou, a vida me preparou para chegar aqui. Uma porque eu queria, então se tornou um propósito meu. E eu tracei planos e metas, tive objetivos para chegar nesse ponto em questão. Só que o tempo foi madurando para ser o que eu seria, ou o que eu queria ser. Porque o Luiz de 15 anos, o Luiz de 10, o Luiz de 20 não tinha maturidade, não tinha visão de mundo, não tinha o conhecimento que ele tem hoje. E não é o conhecimento que eu vou ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, o tempo vai moldando e madurando você para chegar onde você quer chegar. Então, essa é a lição para vocês neste vídeo em si. O vídeo já está ficando longo, tem 10 minutos. É um pouco só do pensamento, das loucuras que passa aqui na cabeça, que se for parar para ver faz um pouco de sentido. Então, se você quer ser alguma coisa, se você tem objetivo, se você tem sonho,
corra atrás, deixe tudo bem esclarecido para si mesmo, não para os outros. Então anote o que você quer ter, o que você quer comprar, o que você quer realizar. Se você quer ter uma casa, escreva. Se você quer ter um carro, escreva. Se você quer conhecer outros países, se quer ser professor, quer ser bombeiro, quer ser militar, concretize isso, escreva, trace metas, trace um caminho, uma rota para você atingir esses objetivos e se molde em volta disso, que com certeza você vai se tornar isso um dia. E se caso você não conseguir, você vai estar muito próximo e vai se tornar uma pessoa incrível que eu sei que você vai conseguir se tornar. Porque uma frase que eu escutava muito do Evandro Guedes até falando, que era: se você mirar nas estrelas e errar, você consegue chegar na lua. Então é um pensamento que, se você mirar longe e você errar, você atinge já uma coisa muito grande também. Então sonhar grande vai fazer você chegar a lugares grandes. Então sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, praticamente. Então é bom sonhar grande, é bom fazer sacrifícios, esforços grandiosos agora, que você vai ver o resultado daqui a um tempo, que vai ser muito bom, muito proveitoso, e com certeza os frutos que você vai colher desses esforços em si vão ser bons demais. Então é isso, pessoal. É um pouco do pensamento que eu estava querendo passar para vocês. Tudo tem momento, tudo tem fase, tudo tem hora de plantar, tudo tem hora de colher. Tudo tem o conceito de você ter uma certa maturidade para ser o que você quer ser. Beleza? Então é isso. Agradeço todo mundo que vem me acompanhando nesses vídeos, porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu falo bastante, mas quem para me ouvir sabe que vai levar uma coisa para sua vida que vai agregar muito no futuro da sua vida. Tá bom? Agradeço todo mundo que está me acompanhando e até o próximo vídeo.